Bom, agora a gente vai resolver o nosso terceiro problema, que é encontrar um contra-exemplo de menor ordem para a recíproca do teorema de Lagrange. Ou seja, a gente quer encontrar um grupo que ele vai ter um divisor D da ordem desse grupo, tal que nenhum subgrupo H tem ordem D, ok? Vai ser isso que a gente quer construir, e além disso a gente quer que seja de menor ordem. Então, para isso, a gente vai precisar de poucas coisas novas também. Então, primeiro vai ser esse comando aqui, que ele serve para, que é o comando para listas. E o que ele faz é basicamente o seguinte: você vai entrar com uma lista e com uma função. E o que ele vai fazer é aplicar essa função em todos os elementos da lista. Basicamente isso. Então, por exemplo, se a gente tem essa lista aqui, que é a lista que tem o elemento 10, o 20, o 30 e o 40, então a gente vai aplicar esse comando, né, nessa lista, e a nossa função vai ser essa aqui, a função divisorInt, que calcula os divisores de um inteiro. Então, se eu der Enter aqui, ele vai devolver para a gente uma lista de listas em que cada elemento é a função aplicada em algum elemento da nossa lista original. Então, por exemplo, ele vai aplicar a função divisorInt no 10. Aí ele vai devolver uma lista com os divisores de 10. Divisores positivos, no caso. Depois vai aplicar no 20, aí devolveu aqui os divisores de 20. No 30, os divisores de 30 e, por fim, os divisores do 40. Então, essa função, ela faz isso. Então, você vai utilizar ela para aplicar uma função em vários elementos. Tá. E depois eu queria falar um pouco sobre a diferença entre esses comandos aqui, que é o all subgroups e o conjugacy classes subgroups. Então, o que essa primeira função faz? O que o all subgroups faz? Então, ela é bem sugestiva também. Ela vai calcular todos os subgrupos de um grupo. Mas, calcular todos os subgrupos de um grupo é um negócio um tanto trabalhoso. Então, no próprio tutorial do GAP, você vê que eles não te recomendam você utilizar muito essa função, porque demora bastante para o GAP calcular. Se você pegar grupos, você não precisa pegar grupos de ordem muito grande, ele já vai ser bem demorado para fazer isso. E, em geral, você não precisa de todos os subgrupos. Dependendo do seu problema, se você tem subgrupos normais, por exemplo, pode ser o suficiente. E nesse caso, o que a gente vai utilizar é o conjugacy classes subgroups. O que ele faz? Ele não vai te devolver todos os subgrupos. Ele vai te devolver, basicamente, as classes de conjugação desses subgrupos. Então é como se você conseguisse todos os subgrupos a menos de conjugação. E para o nosso problema, ele é o suficiente, né? Porque conjugação não altera a ordem, e como a gente está interessado nas ordens dos subgrupos, então essa função ela é suficiente. A gente não precisa de todos os subgrupos. Então, vamos ver um exemplo de como que a gente usa ela. Eu vou definir, vou chamar de CC, vai ser as conjugacy class subgroups do A4, que é o grupo aqui que a gente está utilizando. Olha só o que ele vai devolver para a gente. Ele vai devolver uma lista em que cada elemento vai ter essa cara aqui, ok? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente esses elementos aqui eles são classes. Classe é como se fosse uma lista, e em que todos os elementos eles têm o mesmo tipo, em certo sentido. Então, por exemplo, essa primeira lista aqui, ela vai ser todas as classes de conjugação do subgrupo que é formado somente pela identidade. Esse aqui vai ser uma lista com todos os subgrupos que são conjugados desse subgrupo aqui, e assim em diante. Então, aqui, assim você vai conseguir recuperar todos os subgrupos a menos de conjugação. Como? Você pede um elemento de cada um desses. Você pede um subgrupo que está aqui, um subgrupo que está aqui, um subgrupo que está aqui, e assim em diante. E a gente tem uma função que faz isso para a gente, que é a função representative, que ele vai te dar um elemento dessas classes. Então, por exemplo, como eu disse, né, isso aqui vai ser uma lista, então eu posso pegar elementos dessa lista. E você faz isso dessa forma, como a gente viu. Você coloca entre colchetes um número, e nesse caso ele vai te devolver o terceiro elemento dessa lista aqui, dessas classes. Então, e depois eu vou pegar esse terceiro elemento, no caso é esse, e pedir um representative dele.
ele vai pedir um elemento que está nessa classe. Então, se eu der Enter nesse comando aqui, ele vai devolver um subgrupo que está aqui dentro. Isso vai ser o que a gente quer, porque todos eles vão ter a mesma ordem, né? Então você não precisa de todos, você pega um de cada. E de forma mais geral, né? A gente vai utilizar aquele comando que a gente viu. A gente vai aplicar na lista dessas classes a função representative e vai ter uma lista com todos os subgrupos a menos de conjugação. Então, é basicamente isso. Agora, para a gente conseguir resolver o problema de fato, a gente também vai fazer bastante parecido com o que a gente viu na outra aula. A gente vai pegar uma função e depois aplicar ela em vários grupos. Em todos os grupos até a gente achar o que a gente quer. Então, que função vai ser essa? Eu vou chamar de recíproca. Vai ser uma função que ela vai receber um argumento, que vai ser um grupo, que eu vou chamar de x. E o que que ela vai fazer? Primeiro, ela vai calcular, é isso que a gente fez, ela vai calcular todos os subgrupos a menos de conjugação desse grupo. A gente também pode ir fazendo por partes, que nem a gente fez ali em cima, que eu acho que é mais simples. Então eu vou chamar aqui de CC, ela vai ser a conjuga-se class subgroups do nosso grupo X, ok? E aí a gente vai chamar de, vamos ver, de subgrupos, é, essa lista das classes, só que pegando um elemento de cada, né? Então foi o que a gente fez aqui. A gente vai aplicar nessa lista o comando representative. Então assim a gente vai ter aqui todos os grupos, todos os subgrupos a menos de conjugação. Daí a gente vai calcular as ordens desses subgrupos, que eu vou chamar de ordens, né? Vai ser uma lista. De novo, a gente vai utilizar o mesmo comando, list, só que agora é na lista subgrupos. E o comando que a gente vai ter vai ser o order. Você pode usar o size também, eles vão fazer a mesma coisa. Então ele vai estar calculando todas as ordens de subgrupos. E agora eu vou criar uma função, uma lista na verdade, que eu vou chamar de divisores, que vai ser a lista dos divisores do grupo, né? Então divisorsInt da ordem de x. Então agora a gente tem as ordens de subgrupos e os divisores da ordem do grupo. E a gente quer comparar essas listas. Lembra que pela recíproca do teorema de Lagrange, a ordem de um subgrupo é um divisor. Então uma lista está contida na outra. Então para verificar se elas são diferentes, posso verificar se as ordens são diferentes. Então, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, agora a gente vai colocar o nosso condicional, né? Se o tamanho da lista das ordens for menor do que o tamanho da lista dos divisores, ou seja, né, se tem um divisor que não tem um subgrupo que é igual com a ordem igual a ele, então ele não vai, ele vai passar, né, nesse nosso condicional. Então, divisores, se isso acontecer, o que essa função vai fazer para a gente? Ela vai printar o grupo com a structure description, né, para a gente ter uma descrição melhor da cara desse grupo. Então, de novo, aquele quebra de linha para ficar mais fácil, né, de visualizar. E agora a gente pode fechar o FI com... A gente coloca aqui o FI, né, para fechar o if. E depois fecha a função. Ah, esqueceu de definir aqui as variáveis locais. São várias dessa vez, né? Então, local. Tem aqui a variável cc, a subgrupos, a ordens e divisores. Acho que são só essas, né? E agora, se tudo der certo, ele vai definir a função para a gente. E daí a gente vai fazer como a gente já fez. A gente vai rodar dois for para conseguir cobrir todos os grupos até uma dada ordem. Então, eu vou rodar o i, vamos pensar. Será que a gente consegue achar um exemplo até 50? Parece um valor razoável, né? Então, bom, a gente vai rodar a ordem do grupo, né, de 1 até 50, e a gente vai rodar um j para a gente conseguir cobrir todos os grupos de uma dada ordem, né? Então, esse j, ele vai de 1 até a quantidade de grupos de ordem i. E com isso, a gente vai definir x, ele vai ser o small group,
ele vai ser o grupo de ordem I, que está na posição J. E daí a gente pode aplicar a nossa função, que é a função recíproca, no x. Então, recíproca no x. E é isso que a gente quer, então a gente pode fechar aqui os dois loops, né? Fechar o for com odd, e se tudo der certo, ele vai calcular para a gente. Então, bom, esse aqui foi mais rápido, não vou precisar cortar o vídeo. Então, bom, como ele calcula, né, para todos os grupos até uma dada ordem, então se não apareceu nenhum antes, a gente sabe que esses grupos eles não contradizem a recíproca do teorema de Lagrange. E aí o primeiro que ele apareceu para a gente vai ser o A4, que é o grupo alternado de ordem 12. Então, bom, esse seria o nosso menor contra-exemplo. E aqui ele apareceu mais alguns, né, mas esse aqui é o menor. Então agora a gente sabe que de fato a recíproca do teorema de Lagrange ela é falsa, e além disso a gente tem o grupo de menor ordem que contradiz essa afirmação.